no seu celular, deixe só o Meet, tá bom? Para a conexão só entrar para cá. Vamos lá. Na aula passada, a gente falou, para acompanhar o chat. Na aula passada, a gente começou a falar sobre termos de oração, né? E aí a gente falou que existem três tipos de termos, né? Os termos essenciais, os termos essenciais, termos acessórios e termos integrantes. Não foi? Como foi que a gente viu? Não foi? Aí a gente conseguiu ver ainda os termos essenciais. Quais são os termos essenciais da oração que a gente viu na aula passada? Sujeito e predicado, né? Sujeito e predicado é essencial para a oração. O que é essencial? Não pode faltar. Só estou fazendo feedback para a aula passada, né? Sujeito simples, contém apenas um núcleo, composto, contém mais de um núcleo, né? A noção de núcleo eu também expliquei na aula passada. Uma coisa que é importante também falar, se você não assistiu às aulas, você vai ter que assistir, porque a aula é uma sequência, né? E se você não entendeu, se você não assistiu a aula passada, provavelmente você vai ficar com muita dúvida nessa aula de agora. Você tem que assistir a aula. Não precisa nem falar isso, mas às vezes a gente tem que falar, porque o aluno acha que, né, fica perdido, não sabe por que perdido. Então, a gente falou sobre os tipos de sujeito, né? E falou sobre os tipos de predicado, né? O predicado pode ser verbal, quando o núcleo está no verbo. Né? O predicado pode ser nominal, quando o núcleo está no nome, após o verbo. Então, eu falo, ele é inteligente. Esse verbo é, ele não é o núcleo. O verbo é essencial para a oração, mas esse verbo, ele é um verbo que a gente chama de quê? Eu falei na aula passada. De ligação. Um verbo de ligação, né? Ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, eles não são verbos nocionais, eles são verbos o quê? Verbos que dão ideia, eles só ligam os elementos, mas eles não, quando eu digo ser, estar, aparecer, ficar, não são verbos, não é como brincar, por exemplo, correr, estudar. Estudar é um verbo o quê? Nocional, um verbo de noção, ele dá a ideia de uma ação completa, né? Quando eu falo ele é inteligente, o verbo é, ele não dá a ideia de ação completa. O verbo é um verbo de ligação. O verbo é um verbo não nocional, ele não tem noção. Ele é um verbo de estado, né? A pessoa está, é inteligente, né? Ela está triste. Esse verbo estar, amanhã ela pode estar feliz, daqui a pouco ela pode estar feliz, alegre, né? Então, assim, são verbos nocionais. Todo predicado nominal, né, predicado nominal, vai ter um verbo nocional, tá? Então, predicado verbal, o verbo é nocional, o predicado nominal, o verbo é de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, e o predicado verbo nominal, quando o predicado tem dois núcleos igualmente importantes, um no próprio verbo, né, e outro no nome depois dele. Quando eu falo, o aluno chegou, chegou aonde, né? Esse verbo chegou, ele não está completo, mas ele é um verbo nocional. Esse predicado é verbo nominal porque cansado é o nome, ele chegou cansado, é a maneira como ele chegou. Isso é um predicado verbo nominal. Ele tem dois núcleos que são igualmente importantes. Sempre primeiro vem o verbo, depois vem o nome, que atribui a ação do verbo. Entendeu? Então, aí a gente ficou de resolver umas questões. Vamos lá? Vamos participar pelo chat, tá bom? Que é melhor. Aí, se ficar alguma dúvida, vocês abrem o áudio. A gente dá uma acelerada, e a gente está com o conteúdo atrasado. Hein? Essa é uma alternativa que...
Ação alternativa que analisa corretamente o inserto. O inserto é uma parte do texto. Geralmente, a banca vai sempre associar. Todas as questões elas vão ser removidas do texto. Né? E tem um texto associado, eu não preciso ler o texto para poder analisar a questão, não. Exato a tocar o interfone. Exato a tocar o interfone. O verbo desatar é um verbo auxiliar, que indica o início da ação tocar. A locução verbal desato a tocar poderia ser substituída por toco, sem que isso modificasse o sentido do ensejo. O prefixo des, contido em desato, né, apresenta sentido de negação, assim como o ensejo. O vocábulo é palavra, né? A palavra vocábulo significa palavra, né? A palavra veicula o sentido de não há. O verbo tocar poderia ser substituído pelo antônimo, destocar, sem que isso prejudicasse a sintaxe ou a semântica do ensejo. A palavra interfone é formada por derivação prefixal, com o acréscimo do prefixo in, a palavra interfone. Qual seria a alternativa correta? Vamos raspar pelo chat, tá bom? Qual vocês marcariam como correto? Tassiana colocou A, A B, professor. E, B. Seja B. é A. Muita gente achando que é A. A alternativa correta é a letra A, né? É a letra A. Letra A é a nossa alternativa correta. Isso é uma questão que foi, ó, no IF Maranhão, para assistente administrativo da OCP. Né? A gente só responde questões da OCP aqui. Aí, por que não é B, professor? A locução verbal desata a tocar poderia ser substituída. O sentido de continuidade temporal da ação, aqui, altera uma ação, certo? Por exemplo, por isso que seria ela essa letra B. Né? A C está incorreta por quê? Não há prefixo algum, uma vez que essa palavra, uma vez que vem da palavra desatar. Correto. A letra D está incorreta por quê? Não faz sentido essa afirmação que eu estou dizendo aqui, né? Sinônimo, antônimo, destocar, não existe. E a letra E está incorreta por quê? A palavra interfone é formada pelo prefixo inter mais fone. Não como está explicado aqui. Vamos lá, próximo. Ação alternativa que o verbo poder não apresenta um sujeito simples. Vamos lá. Sobre o tipo de sujeito essa questão. A produção de arroz poderia cair em 6%, com altas emissões. A produção de trigo poderia cair em 21%. Pode falar dos efeitos dessa crise climática na segurança alimentar e na saúde humana. Além disso, a combinação do aumento continuado de emissões de gases do efeito estufa com o tratamento local isso poderia levar à escassez global do alimento. E aí, essa aqui, eu acho que é claro. Verbo poder. Lembra que a gente viu aula sobre verbos. Se não assistiu, tem que assistir. Vou pegar um café aqui, né? Café na temperatura. Daniela acha que é. Maria Rodrigues acha que é B. Vamos lá, vamos responder isso. Vamos lá. A gente viu que sujeito simples contém apenas um núcleo, né? Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto ou desinencial, ele não possui um sujeito visível, mas ele pode ser resgatado pela desinência, não é? A gente viu na aula passada que esse sujeito indeterminado é um sujeito que nós não conseguimos saber quem é. Aparece com verbos na terceira pessoa do plural ou verbos intransitivos, né?
Então, de acordo com isso, a gente tem igual. Na letra A, fazendo a produção de arroz, poderia cair em 6% em altas emissões. O sujeito dessa oração é a produção de arroz. É o sujeito, né? Então, não seria essa a nossa alternativa, né? O sujeito da oração, a produção de arroz, tem como núcleo o quê? Produção, né? E aí, o que é que a questão está perguntando? A alternativa em que o verbo poder não apresenta sujeito simples. Esse verbo apresenta sujeito simples. Seria essa alternativa. Será que não apresenta, né? E na B nós temos o quê? A produção de trigo poderia cair em 20%. O sujeito da oração é a produção de trigo. O verbo poder apresenta um sujeito simples também, né? Então, não é essa a alternativa. Na letra C, pode falar dos efeitos dessa crise climática na segurança alimentar, na saúde. Aqui nós temos o quê? Um sujeito, que tipo de sujeito? Quero que vocês digam. E aí, Priscila falou que é C, Denise falou que é C, Denise e Priscila acertaram, agora eu quero saber por quê. Porque é um sujeito composto, professor. É Tem mais composto, de um, não é? Segurança alimentar, saúde humana. Isso, professor. será que é isso? Porque o sujeito aí seria... Composto, esse sujeito, será que é composto? Porque é mais de um, né? A crise climática na segurança alimentar e na saúde, ou seja, são... Ele é mais de... oculto, né? Ele é oculto ou desinencial. Pode falar. Quem pode falar? O verbo pode aqui. Quem pode falar aqui? Quem é esse sujeito? Priscila e Denise. Não tá explícito, né? Ó, Quem é? não está explícito, mas você consegue saber quem é. Daniela, Maria Rodrigues se respondeu. Por que, Daniela? É ele. Daniela e Maria Rodrigues respondeu, é ele. Porque porque pode, do verbo poder, então ele pode. É ele, pode. Exatamente, na conjugação, né? Eu Conjugação. posso, tu pode, ele ou ela pode. Terceira pessoa do singular. Então, é essa. Ele não está aparecendo, mas pelo verbo eu consigo saber que é ele. É essa a alternativa aqui, tá certo. Né? Então, vamos lá. Todo inserto, de fato, sedentarismo não faz bem algum. Ô, professor, desculpa, mas deixa eu tirar uma dúvida aqui sobre a Pode, anterior. pode. Então, o fato de, na conjugação, ser ele, já não seria um sujeito simples, é isso? Ele não é simples, ele vai ser oculto ou desinencial. Ó, aqui, ó, simples. Oculto ou desinencial não pode ser identificado, mas, ó, o jeito oculto ou desinencial, ele não aparece de forma explícita. Ele aparece o quê? Escondido. Né? Ele aparece escondido. Né? Ó, quando eu falo aqui, estamos muito felizes com a novidade. Ó, esse mostra. Quem estamos? Estudamos a noite inteira. Quando eu falo, estudamos a noite inteira. Ok. Ok, professor, entendido. Obrigada. Tá bom, mas eu quero que você me diga agora. Estudamos a noite inteira. Quem? Nós. Muito bem. Aí, esse tipo de sujeito, ele é o quê? Oculto ou desinencial. O que é? Por que desinencial? Porque esse mos é uma desinência do verbo, entendeu? Entendi agora. Perfeito, pronto. Muito bem. Olha, adorei, viu? Você ter feito essa abertura para dizer, não entendi, professor, me explique. Perfeito, viu? É para fazer isso mesmo. Porque eu tinha marcado essa, mas eu tinha marcado pela questão de enxergar mais de um. Mas aí agora ficou claro para mim. Mas Obrigada. quando você pegar uma questão dessa na próxima vez, você não vai mais errar. Isso é tão importante. E é outra coisa, contribuiu para a aula. Vamos lá. Tá. Agora eu vou deixar vocês lerem. 1 minuto para ler.
Quando ler, já vai respondendo no chat. Vamos lá. Jeane colocou que acha que é C, Gilberto colocou que acha que é C, e o restante. Vamos lá, quero todo mundo respondendo aí. Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui para eu poder. Mas que ele falou que está na dúvida, Ana França acha que é C, Denise acha que é D. Vamos lá. Olha, essa questão ela é uma questão difícil também, ó. Foi para agente de polícia, polícia civil. O, por que eu estou falando assim, que foi para a polícia civil? Porque, assim, o nível de complexidade da questão, ela vai muito pelo cargo, né? Então, esse cargo aqui, por exemplo, exige nível superior. Então, as questões, elas geralmente são mais complexas, mais difíceis. Mas eu gosto de trabalhar com questões de nível superior, porque quando vocês pegarem, como as questões de vocês são para nível médio, quando vocês chegarem na área para pegar a questão, vocês vão sentir menos dificuldade. Eu já trabalho no pesado, para quando você chegar na prova, vocês, isso aqui é besteira. Eu já respondi questões mais difíceis do que essa. Eu trabalho em questões fáceis. Vamos lá. Aqui, a gente tem essa questão que fala sobre pede o quê? Essa questão está falando sobre o quê? De fato, o sedentarismo não faz bem algum, seja para os músculos, seja para o cérebro, ou para qualquer parte do corpo. Essa é uma alternativa correta. Aí a questão fala, o quê? Está falando sobre o quê essa questão? Está pedindo o quê? Vocês sabem? Significado, professor. O significado, não é valor semântico, né? A questão, ela exige interpretação textual e alguns conhecimentos gramaticais. A alternativa correta seria qual? A letra A, né? Os itens Eu acho que é A. seja, podem ser substituídos por quer, sem que isso prejudique a sintaxe. A sintaxe é o quê? A sintaxe é a estrutura gramatical da oração, ou a semântica. A semântica é o sentido global, o sentido interpretativo da oração. Não altera nem o valor gramatical, nem o valor semântico, né? Então, assim, as duas expressões, seja e quer, elas são o quê? São conjunções coordenadas alternativas. Elas são o quê? Intercambiáveis, elas têm o mesmo valor semântico, elas têm o mesmo valor de sentido.
elas têm a mesma função e o mesmo valor, e elas unem orações e o que é alternância. Seja estudando para a prova, seja dormindo, né? Quer fazendo isso, quer comendo arroz, quer comendo, tem o mesmo valor no sentido de alternância. Então, essa é a expressão, a alternativa. Questãozinha difícil, né? Já está indo para o campo das passos, o campo das orações, né? Aí, a B está dizendo assim, de fato, a B está dizendo assim, a expressão de fato é semanticamente equivalente ao verbo fatalmente. Realmente, é utilizado para reforçar uma afirmação, né? Fatalmente, de fato. Isso significa inevitavelmente, né? Mas há uma diferença de sentido. Há uma diferençazinha. Fatalmente, de fato. De fato, dá a ideia de presente, do indicativo, né? E fatalmente dá a ideia de indicativo. Entendeu? Então, por isso que a questão não está certa. Porque ele não altera o valor sintático, aqui na B, né? Não tem alteração na sintaxe, mas tem alteração no valor semântico. Entendeu? De sentido. Ó, isso é importantíssimo, viu, gente? Aí a letra C. O verbo faz é transitivo direto, apresentando como objeto a expressão bem algum. Isso está incorreto, né? Faz é um verbo bitransitivo. Ele é bitransitivo, né? Ou seja, com objeto direto e indireto. Ele é apresentado por objeto direto, né, bem algum, e objetos indiretos, né? Introduzido pela preposição para. Então, essa não está certa. Vamos lá. E essa D? A preposição para poderia ser substituída na última ocorrência, por a. Tem que isso gerar prejuízo sintático, isso não. Por isso, é uma questão bem difícil essa. Haveria um prejuízo sintático no uso da crase, né? Por quê? A crase representa a junção do artigo A com Está pedindo para a preposição A com o artigo A, né? E aí a palavra qualquer não admite o uso do artigo. Por quê? Porque ela é uma palavra masculina, né? Isso. Professor, Maria de Lourdes está pedindo para o senhor liberar o acesso para ela da aula. Maria de Lourdes. Mas está liberado. Tá. O link está no grupo e é só clicar que entra. Tá, ok, tá. Obrigada. Tá bom? Tá. E aí a letra E. A expressão não faz bem algum, pode ser substituída por não faz mal nenhum. Tem que isso modifica o sentido do inserto. Bem e mal são palavras antônimas, né? De forma que elas podem ser intercambiadas sem que isso gere o mesmo efeito de oposição no valor semântico, mas gera um valor sintático. Vamos lá, segue. Olha, essa questão, a OCP está muito querendo usar esse modelo do certo e errado, que é bem que é comum, é da Sebrasp. A Sebrasp que usa esse modelo de questão. Entrando nos aspectos linguísticos do texto, vai, lê, gente. 1 minuto. Enfim, o livro está perfeito, como unidade na variedade. A mão é segura e sabe sugerir a história profunda sobre a história aparente. Formas verbais estão conjugadas. Quais são as formas verbais? Formas verbais estão conjugadas no presente indicativo, né? Auxiliando a construir o valor de verdade atemporal denunciado. Está certo? Né? Por que está certo?
O livro está perfeito, né? A mão é segura, ó. Tudo esses verbos estão no presente, né? Esses verbos também sabe presente, são verbos que estão no presente de indicativo, né? De fato ocorrido, né? No momento atual. Vamos lá. Leitura da questão. Daniel acha que é B. Berlândia acha que é B. Cuidado que é C. Essa questão ela está falando sobre o quê? Sobre o verbo, né? Ela acha que é D. Então, assim, você pode observar que aqui nós temos locuções verbais, né? Tem observado, devemos confundir, pode ser, aprender a diferenciar, tem ficado. Não é isso? Essa questão, ela quer que você reconheça essas locuções verbais. O que é uma locução verbal? Ela consiste em dois elementos que formam o mesmo conjunto. Ela exerce a função morfológica de uma só. São formadas por mais verbos, né? Um verbo auxiliar com um verbo principal. O que são verbos auxiliares? Quem lembra? Aqueles que acompanham o quê? Verbos principais, indicando flexão de número pessoa, né? Primeira, segunda, terceira, né? Do singular, primeira, segunda, terceira do plural, né? Indicando modo, indicativo de imperativo. Então, por exemplo, estou fazendo os exercícios da apostila, né? Estou fazendo é a locução verbal. É um exemplo que eu estou dando aqui agora, tá? O verbo auxiliar é o quê? Estou, e o verbo principal é fazendo. E aí o enunciado pede que você assinale o quê? A alternativa que não aparece na locução. Qual é essa alternativa? D. Não é locução. Tem gente que não... Letra E. É a letra D. Talvez tenha ficado, né? Por que a letra D, professor Adriano? Oh, desculpa, não é a letra, é a letra D. Aí, essa expressão aí, letra D, aprender a diferenciar, não é uma opção, né? Aprender a diferenciar. Não é porque diferenciar não é um verbo de ligação, né? Não é um verbo auxiliar. É? Não é, né? Temos dois verbos separados por o quê? Preposição. Ó. Aprender a diferenciar. Ó. Tem dois verbos separados por preposição. Aqui pode ser um verbo de ligação. Tem um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, ter.
dizer, né? Então, aqui nós não temos, aqui na D, aprender a diferenciar. E aí, vocês conferiram, se vocês não soubessem nada disso, vocês conferiram matar, porque não existe preposição, né, entre um verbo e o outro, né? Seja, professor, a Na locução. locução verbal não existe isso, né? Dois verbos separados de preposição, isso não se configura como uma locução verbal, né? Nós temos que apontar a alternativa que não aparece na locução verbal, né? E a resposta seria D. Quer falar? Não. Professor, Quer falar? a locução verbal, ela sempre vai ser acompanhada nesse conjunto do auxiliar com o principal, né? Exato. Se você tem dificuldade nisso, o que você tem que fazer agora? Anotar. Rever locução verbal. Você está com seu caderninho aí no seu cantinho de estudo? Anote. Rever locução verbal. Rever verbos, né? Verbos de ligação. Verbos de ligação. Anote. Aí você vai rever isso no seu momento de estudo. Não, vamos fazer uma pausa. Professor, repete de novo essa frase, por favor, porque está abafado. Não entendi. O senhor pode repetir, por favor, de novo? É Jeane, essa frase é rever o verbo, Rever verbos de ligação. rever verbos, ligações, né? Rever verbos de ligação e rever locução verbal. Locução verbal, tá certo. Obrigada, professor. Vamos fazer uma pausa só no banheiro, tá bom? E aí a gente volta daqui a pouco. Não vou demorar muito. Aí a gente vai começar esse novo assunto aqui, ó. Temos integrantes, temos acessórios, temos independência da oração subordinada e oração coordenada. A gente vai finalizar tudo isso. E vai até 10 horas, viu? Então, aproveita para pegar um café, uma água também, vocês, tá certo? Combinado, né?
Vamos lá, gente. Retornando. Não, gente. Retornando. Eita, Jesus. São 9h22 da noite. Vamos lá, e aí? Sentiram alguma dificuldade? Essa é a parte do sujeito. A gente está concluindo essa parte mais simples para entrar nos outros termos da oração. Eu não sei se vocês lembram, né? Estão atualizados em relação ao conteúdo, né? A gente viu que o português é dividido em partes, né? A gente viu lá fonética, fonologia, a parte da apresentação gráfica, né? Fonema, formação de palavras, radical, desinência. Aí a gente foi para onde? Para a morfologia, quem lembra? Que a gente viu classes de palavras, né? O que é substantivo, o que é adjetivo, o que é ativo, o que é pronome, o que é numeral, o que é verbo, o que é advérbio, o que é conjunção, o que é preposição e o que é interjeição. Não foi? Essa parte é a parte da morfologia, são as classes, são 10 classes, né? 6 variáveis e quantas 6 variáveis e quantas invariáveis? 4. Vamos lá, estão me ouvindo? Está tudo ok? Não, eu estou recapitulando o que foi visto, tá certo? Para quem está ainda perdido, para quem está entrando agora, para quem está perdido, para quem é novato. Sou novato, professor, entrei agora. Você vai ter que atualizar suas aulas. Vai ter que ir atrás das aulas. Não está ruim? É só eu, gente. É só o dela. Alguém mais está fazendo questão para ruim ou não, senhora? O som está ruim, o som. Como eu vejo isso? Não ajuda. Será que não está ruim? Vamos lá, Tá pera. ruim, o som tá ruim mesmo. Tá ruim? Tá, pelo menos o meu tá, para aqui tá. Eu até... Mas tá tudo certinho aqui, pelo menos. O som? Para mim também tá bastante ruim. Não dá com a internet. Tá oscilando, né? Para mim também, professor. Eu estou me esforçando para entender, eu já saí umas 3 vezes. Professor, também não estou escutando. Peraí. Vê se melhorou agora. Agora melhorou. Oi, gente. Oi. Oi. Para mim tá do mesmo jeito. Para mim está melhor. Melhor? Oi. Fale aí novamente, professor. Oi, gente. Olá, tudo bem? Melhorou agora. Melhorou? Tá. Certo. Tá alterando aqui. Eu vou deixar minha câmera desligada, viu? Vocês já sabem que eu sou bonito, né? Maravilhoso, então não precisa estar me vendo, não. Para a gente continuar. Vamos lá. Brincadeira para poder ver se a gente descontrai um pouco, né? Que a negócio tá tenso. Deixa eu ver. Então, eu estava falando sobre as etapas das aulas, né? Entrei agora, meu professor querido, Adriele, estou perdido. Acabei de postar no grupo da mentoria, né, o cronograma de aulas que foi dado. Você vai ter que começar lá do início, né?
pegar o início, né, para você poder ir entendendo as outras aulas, tá? Então, assim, vá reservando seu tempo para ir matando, né, essas aulas que ainda faltam ser vistas. Se você perder uma aula, você vai ter que assistir, é muito importante. Vamos lá. Então, a gente, só recapitulando agora, as classes de palavras, a gente viu, não foi? São 10, né? 6 variáveis, elas variam em gênero e número, né? Em grau. Aí a gente foi, agora a gente entrou, acabou de entrar no campo da sintaxe, que estuda como é que essas palavras se relacionam no todo, né? Então, o professor Adriélio comeu doce. O artigo, né? Professor, né, Adriélio, professor Adriélio, sujeito, né? Comeu, verbo transitivo, doce, né? O complemento do verbo, tá? E aí a gente está vendo o quê? Aí, isso eu já falei, para poder analisar uma oração, a gente precisa de instrumento, ferramenta. Falei na aula passada, para entender uma oração, a gente vai precisar de ferramentas, né? E essas ferramentas são o quê? São elementos de análise. Né? São elementos de análise. Esses elementos de análise, eles servem para a gente poder olhar para a oração e a gente assim, a oração tem elementos, isso aqui funciona como um adjunto, né? Isso aqui funciona como um complemento, isso aqui é um aposto, isso aqui é um vocativo, né? Então, é importante, e a maioria das questões das bancas, elas cobram muito sintaxe. Sintaxe é um assunto mais difícil, mas é um assunto muito, muito, muito importante para concurso. E a maioria das pessoas não sabe muito sintaxe. Sintaxe é um assunto muito complicado, né? Complicado porque a pessoa não entendeu lá a base, né? Ela não tem como entender tudo. Tá? Então, aí a gente vai começar hoje a ver os outros termos de oração. A gente viu quais termos na aula passada? Quais foram os que a gente viu? Lembra? A gente já viu alguns, não foi? Quais foram os que a gente viu? Nós vimos que tem termos essenciais, né, acessórios e integrantes. A gente viu quais? O Zé, eu estou falando sozinho, né? Foram quais que a gente viu? Quem está aí desde o início? Priscila não está aí, não, é Priscila? Oi? A gente viu os essenciais, que são quais? Sujeito e predicado. O que é sujeito e predicado? É essencial. Não pode faltar. Não pode faltar na oração. Ele é relevante, ele é importante. Então, vamos seguir. Tá bom? A gente vai seguir. Vou projetar aqui para a gente continuar. Então, assim, se você ainda está perdido, revise sujeito e predicado. Quando eu encerrar essa aula, eu vou liberar um exercício completo. Por que eu não liberei o antes? Porque o exercício que eu tenho, eles são 30 questões, eles são todo o conteúdo de sintaxe, entendeu? Por isso que eu não liberei, porque assim, tem questões que vocês ainda não viram o conteúdo. Aí eu não liberei o exercício. Eu queria liberar só quando eu conseguisse terminar todos os termos da oração. Vamos lá. Termos essenciais. Estão conseguindo ver a tela? Não. Termos essenciais, o que é essencial para a oração? Não pode faltar.
né? Não pode faltar. Essencial que não pode faltar, é essencial. Ninguém pode sair pelado no meio da rua. Então, a roupa, ela é um padrão, é essencial para a oração. Nossa Senhora do Bom Conselho. Vamos lá. Então, é essencial que não pode faltar. Do jeito delicado é essencial para a oração. Não viu? Revise, eu já vi. Agora a gente vai entrar nos termos integrantes da oração. O objeto direto, o objeto indireto, complemento nominal e agenda passiva. Quais são os acessórios? A gente vai ver hoje também. Acessórios, que é aposto, adjunta nominal e adjunta adverbial. A bancadora, adjunta nominal e adjunta adverbial. Essa são todas as questões cobrando esse, não cobrando o conceito, mas cobrando se aquele elemento está funcionando como adjunta nominal. Um termo que é independente da oração é o vocativo, que a gente vai aprender hoje também. Vamos lá. Relembrando sobre verbo. O verbo, ele transita, né? Existem verbos que são transitivos e verbos que são intransitivos. O que é um verbo transitivo? Você vai olhar o nome transitivo e você vai lembrar de trânsito. O trânsito da cidade de Recife é um carro. Os carros, eles transitam, né, de um lugar para o outro. Os verbos, eles também transitam, né, de um lugar para outro. Vamos lá. Existem verbos intransitivos. O que é intransitivo? Ele não transita, né? Não vai transitar. E existem verbos transitivos, eles vão transitar. Né? Professor, no português, a maioria dos verbos são transitivos ou intransitivos? Vocês poderiam perguntar. A maioria dos verbos no português são transitivos. Né? São transitivos. Por quê? Para apontar a completude do verbo. Né? E aí eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. Vou abrir esse WhatsApp. Uma lista dos verbos intransitivos, os mais comuns. Vou mostrar aqui. Porque é importante para quem vê o objeto. Tá projetando não. Aqui. Já mandar logo. São 9h34 da noite. Tá pra... Então, é importante perceber essa relação de transitividade, né? Existem alguns verbos intransitivos. O que é intransitivo? Ele não vai transitar, ele não vai buscar um complemento. Né? Ele não vai buscar, ele não vai fazer essa movimentação, ele não vai fazer esse deslocamento. Saiu sua tela, professor. Ah, não está completo. Eu sei. Calma, deixa eu mandar logo no WhatsApp, que aí eu projeto de novo, viu? O que é importante saber? A relação de transitividade e intransitividade, ela vai também apontar muito o contexto, né? O contexto de onde está inserido. E a banca, geralmente, não cobra muito se aquele verbo é transitivo ou intransitivo, mas é muito importante saber, até para os próximos concursos que vocês vão ter que fazer. Essa listinha é bom vocês saberem ela, tá? Saber assim, tipo, eu já vi na lista que esse verbo é transitivo, porque são poucos, como são poucos, aí é melhor memorizar os intransitivos
né, do que ficar memorizando os transitivos. Certo? Está projetando não, viu, professor? Eu sei. Calma aí que eu vou projetar. Então, é memorizar os intransitivos. Né? Eu, por exemplo, sei a maioria, eu, professor português, sei a maioria dos intransitivos. E aí isso me ajuda muito a perceber na oração que o verbo é intransitivo. Ele não precisa buscar complemento, né? Vou projetar agora, calma. Ô, professor, mas os verbos intransitivos, direto ou indireto? O intransitivo, ele não é direto nem indireto. Ele é só intransitivo. Ele não transita. Só vai ser direto e indireto se ele for transitivo. Transitivo, tem razão, eu confundi, obrigada. Tudo bem. Tudo bem mesmo. É muito importante isso aí que você está fazendo. Você está aplicada. Você é uma das melhores alunas que você está fazendo isso. O aluno fica... Não tem que ter vergonha aqui. A gente está buscando o nosso objetivo, que é a aprovação do concurso. Então, meu filho, não tem conversa. Não tem choro, nem vela, nem tampa de panela. Minha avó dizia isso. Não vai. Não tem choro, nem vela, nem tampa de panela. Estou ficando velho, falando coisas... Então, vamos lá. Para entender os termos, a gente vê transitividade. O trânsito, o que é transitividade? É quando um verbo significa ativo, ou chamado também de nocional, né? É quando o verbo significa ativo, também chamado nocional, ele necessita ou não necessita de um complemento verbal, ou seja, o objeto. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento, né? Para ter sentido completo. Por exemplo, vovô morreu. Ó, morreu é um verbo intransitivo. Por quê? Porque essa palavra, esse verbo morrer, ele não precisa buscar esse complemento. Deu para entender? Eu digo, vovô morreu. A ação, ela está completa, existe completude de sentido no verbo morreu. Agora, isso aqui em pé. Em pé é o modo como ele morreu, mas eu não preciso saber disso. Entendeu? Isso aqui é irrelevante para a oração. Né? Isso é o quê? O modo como aconteceu a morte. Mas ela não é necessária aqui. Se eu tirasse esse modo, né? Ainda a oração faria sentido. Tá certo? Então, deixa eu logo mostrar quais são a maioria dos verbos intransitivos. Eu mandei lá no grupo. Andar é verbo intransitivo. Suceder, deitar. Ando. Ó. Eu ando. Ó. Ando. Né? Suceder, após muitos desafios, o plano finalmente sucedeu. Suceder é intransitivo. Depois dele, eu não preciso de nada. Deitar, ele deitou. Um pouco antes da reunião é irrelevante para a oração. Ele é intransitivo. Ele é um VI, né? Ela planeja é intransitivo. Morrer, né? A planta morreu. O bebê dormir é intransitivo. O livro caiu da prateleira, caiu é intransitivo. O sol nasce às 6 horas da manhã. Nascer é intransitivo. O menino nasceu. Eles casarão em maio. Casar é intransitivo. O trem chegou na hora certa. Chegar é intransitivo. Sofrer é intransitivo. Muitas pessoas sofrem com a falta de sono. Levantar é intransitivo. Ela levanta cedo amanhã. Nossa Senhora da Glória. Enfim, tem outros que eu já mandei lá no grupo, tá? Então, a transitividade verbal tem acho que só mais 4, mas eu já mandei lá no grupo, vocês podem ver. Então, a transitividade verbal, ela acontece desse modo, né? Só
A transitividade só existe para verbo significativo ou nocional, né? O que é esse verbo transita para buscar complemento, ele busca um complemento verbal. O nome desse complemento é objeto. É um objeto para qual o verbo se completa. A transitividade direta e indireta vai depender do tipo de complemento que a oração vai ter. Em muito contexto. O verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento para ter sentido completo. Vai faltar alguma coisa, né? O verbo transitivo. O verbo transitivo direto é aquele que o complemento verbal não inicia com preposição. Vamos ver exemplo. O verbo transitivo direto é o VTD. Né? São verbos que necessitam de um objeto direto para completar o seu sentido. O barulho foi tão alto que abafou qualquer possibilidade, ao menos tentar ouvir o vizinho. Esse é um transitivo direto, porque tanto o verbo ouvir quanto o verbo abafou, Denise não gosta de ouvir. Perceba aqui. Esse abafou está indo para o complemento sem a ajuda de uma preposição. Esse verbo tentar está indo, esse verbo ouvir está indo para o complemento sem a ajuda de uma preposição. Professor, esse ó não é preposição. Vamos lá. Então, transitivo direto, né, se liga ao seu complemento sem a ajuda de preposição. O verbo transitivo indireto são verbos que necessitam de um objeto indireto para completar o seu sentido. Um extremista religioso que não concorda com... E aí, quais são as preposições? Olha a importância de saber quais são as preposições. Quem lembra? Quais são as preposições? Sim, professor. Preposições, quais são? A, para, contra... Né? Quais são as essenciais? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, sem, sob e traz, né? Fale. Estou ouvindo. Estou ouvindo? E o verbo transitivo direto e indireto? Primeiro ele vai... são verbos com significado incompleto, né, que necessitam da junção de complementos verbais para completar o seu sentido. Grande parte das religiões já ultrapassou a linha do extremismo. Grande parte das religiões já ultrapassou aqui o verbo, né? Já ultrapassou, está indo para o seu complemento sem preposição. Então, primeiro ele é direto, né? Ultrapassou, aí depois esse já ultrapassou. Ultrapassou o quê? Ele precisa. A linha de extremismo, esse outro complemento está vindo com um a, que é a preposição. O verbo transitivo direto e indireto, ele primeiro tem a sua completude sem preposição, depois ele vai ter a sua completude com preposição. Isso a gente aprende mais com exercícios. E o verbo intransitivo a gente já acabou de falar, né? Não são verbos com sentido totalmente completo. A maioria dos verbos no português, eles são verbos transitivos. Eles transitam. Tá? Só os que eu mandei lá no grupo que são transitivos. Agora vamos para os termos de oração. A gente já viu que os termos essenciais são... nós temos, né, os termos da oração, né? Formam uma oração. Né? O sujeito predicado é essencial para a oração, né? Objeto. Os termos essenciais são os principais na oração. Os termos integrantes, eles complementam a oração. E os termos acessórios, eles acompanham a oração. Esses dois, eles não são obrigatórios. E os principais são obrigatórios. O sujeito predicado é obrigatório para a oração.
O que são termos independentes da oração? Sem função sintática. Vocativo. Vocativo, que é. Vamos lá, vamos ver cada um. Preste bem atenção. Termo essencial da oração, sujeito. O piquenique aconteceu no parque municipal. O piquenique tem algum microfone ligado, preste atenção, desliga. O piquenique aconteceu no parque municipal. O sujeito é o componente da oração com o qual o verbo concorda e pode ser trocado por um pronome, caso reto, né? Ele aconteceu no parque. Se eu tirasse e colocasse ele, né, esse pronome pessoal do caso reto também exerceria a função de sujeito. Ele aconteceu no parque municipal. Esse sujeito é típico, é simples, porque contém apenas um núcleo. Predicado. Predicado, ó, o piquenique, mesma oração, que vai ser o sujeito simples, contém apenas um núcleo, SS. Aconteceu no parque municipal. Se aconteceu no parque municipal, é predicado. Predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Isso aqui é predicado, porque é o elemento ao qual o sujeito está se referindo. É tudo que se fala do sujeito. Vamos lá, vamos para os termos integrantes da oração. Os integrantes. Ó. O primeiro termo integrante é o objeto. Pode falar. Professor, uma dúvida naquele caso anterior. Do piquenique. O piquenique, o sujeito é simples, mas quando estava em ele, o sujeito é oculto. Nesse segundo exemplo, quando troca o piquenique e coloca ele. Não é oculto, não, porque ele não está aparecendo aí na oração. Ele, né? Aparece... Então, mas se apagasse ele... Isso. Se ele não existisse, não tivesse especificado o que é o piquenique, a gente não saberia o que é. Saberia que algo aconteceu no parque, mas não saberia o que é. Mas não é o caso. Isso, não é o caso. Tá bom. Entendeu? Entendi. Termo integrante, né? Vamos lá, vamos para o termo integrante. O complemento, ó, o CV, que é o complemento verbal, ele pode ser, o CV, ele vai se dividir em dois. Ele vai ser um objeto, ele pode ser, o CV pode ser um objeto direto, que é o CV, complemento verbal. Deixa eu ver se eu tenho esse gráfico aqui. Vai estar longo. Aqui, ó. Vamos lá, olha aqui, ó. O CV, que é o complemento verbal, ele pode ser dois, ó, ele se divide em dois, tá? Ó. O objeto direto, ele pode, esse complemento verbal pode ser um objeto direto e pode ser um objeto indireto. Vamos lá, vou para a palavra. Então, o objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. Então, se eu tenho um objeto direto, por exemplo, uma resposta é um objeto direto. É um OD. É um OD. Então, o verbo, se eu tenho esperou é um verbo transitivo. Lúcia esperou. Denise esperou. Né? Priscila esperou. Esperou. Quem espera, espera algo. Né? Quem espera, espera algo. Então, isso aqui é o quê? É um verbo transitivo direto. Quem espera, espera alguma coisa. Lúcia esperou uma resposta. Uma resposta é o objeto direto da oração. Né? Uma resposta é o objeto direto. Então, esse complemento verbal se chama objeto direto. O objeto indireto. O objeto indireto é o complemento de um verbo transitivo direto. Ele apresenta obrigatoriamente uma preposição. Se você não souber as preposições, você não vai conseguir identificar se essa oração tem um objeto indireto. Ó, Lúcia acreditava. Ó, o verbo acreditava é um verbo transitivo indireto. Por que indireto? Quem acredita, acredita em algo. Esse em é uma preposição obrigatória. Quando a gente for ver regência verbal, vocês vão ver. Quem acredita em alguma coisa. Né? Agora, Lúcia esperou, não esperou. Esperou é direto, ele não precisa de preposição. Né?
E esse um aqui, um não é preposição, um é o quê? Artigo. Tem muito isso, o aluno às vezes não sabe o que é preposição e pensa que esse o, às vezes o é artigo. Se tiver uma palavra feminina aqui, se tiver um artigo aqui, isso é artigo, não vai ser preposição. Então, esse a é muito confundido nas questões, a pessoa pensa assim, esse a é preposição. A pode ser preposição, mas a pode ser artigo também. Tá? Volte na aula de morfologia para você saber as classes. Esse um aqui quais são os artigos? A, o, a, os, as, uma, uns, umas. Certo? Então, esse um aqui não é uma preposição, esse um é um artigo. Logo, esse verbo esperou é um verbo transitivo. Né? E ele tem como complemento, esse objeto direto está vindo, esse elemento está vindo como objeto direto para um verbo transitivo direto. Eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho que transitar, só que ele transita diretamente. Ele está se ligando ao seu objeto diretamente. Quando eu tenho um objeto indireto, verbo transitivo direto, o verbo acreditava, ele está se ligando ao seu objeto indiretamente. Por isso que é indireto. Ele está se ligando indiretamente. Agora, ao seu complemento. Você acreditava, quem acredita, acredita em alguma coisa. Acreditava em doentes. Então, em doentes vai ser o quê? Tem algum microfone ligado. Veja aí. Lúcia acreditava em doentes. Então, esse em doentes é o quê? É um objeto indireto. Liga o microfone, por favor, gente. Lúcia. É o microfone de Vera, professor. Tá bom, vou duvidar. Vamos lá, então, quando eu tenho aqui, Lúcia acreditava em doentes, esse em doentes vai ser um objeto indireto. Porque ele se liga, essa preposição em está vindo aqui, né, ela é indireto, por quê? Ele não está sendo ligado direto. É muito fácil. É indireto porque ele não está sendo ligado direto. Certo? Vamos lá. E complemento, então, a gente acabou de ver complemento verbal, complemento nominal. O complemento nominal completa o sentido de um substantivo. Então, esse complemento, isso aqui, de Lúcia, de sua amizade, de mim, certo? De Lúcia, de sua amizade, de mim, são complementos nominais. Ele vai completar o quê, professor? O complemento nominal. Completa o sentido de um nome. Então, aqui não vai ter verbo. Ele completa o sentido de um nome. Notícia não é verbo. Estava segura. Segurar é verbo, mas segura não é verbo. Né? Perto não é verbo. Certo? Então, aqui são nomes. Aqui são nomes. O que é um nome? O nome, na sintaxe, o nome pode ser o quê? Pode ser três coisas. O nome pode ser um substantivo, o nome pode ser um adjetivo e o nome pode ser um advérbio. Certo? Vamos lá. Ricardo trouxe notícias de Lúcia. Lúcia, aqui vai ser o quê? Isso aqui completa o sentido de notícias. Notícias vai ser o quê? Um substantivo. Isso é um complemento final. Completa o sentido de notícias. Notícia é um substantivo. Está completando o sentido do nome. Tá? Lúcia estava segura de sua amizade. Né? Segura é o quê? Ela estava segura, ela estava forte, ela estava firme, ela estava bonita, ela estava feliz. É um adjetivo. Né? Ó, adjetivo. Então, Lúcia estava segura de sua amizade. De sua amizade completa o sentido de um adjetivo. Adjetivo é um nome. Completa o sentido de nome. Por isso que o nome é complemento e nome não. Lúcia estava perto de mim. Perto é um advérbio. Perto, longe, né? Não, nunca. Perto de mim. De mim, completa o sentido de perto. Perto é um advérbio.
Vamos lá, então a gente já viu complemento verbal e complemento nominal. A gente vai ver agente da passiva. O agente da passiva indica o elemento que exerce uma ação. Lúcia foi agredida por homens encapuzados. Homens encapuzados é o quê? É um elemento que exerce uma função de sujeito de paciência. Ela foi agredida, né, por homens encapuzados. Esses homens encapuzados, né, é o quê? Esse agente da passiva vai exercer uma função sobre o sujeito paciente, porque você foi agredida, ela está sofrendo a ação. Né? Lembra, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então, Lúcia ela é o que aqui? O sujeito paciente, e esse elemento aqui é o agente da passiva. Nossa. Vamos lá, agora, a gente já viu já os termos integrantes, agora vamos para acessório. Termos acessórios da oração. A gente começa com aposto. O aposto acompanha o substantivo. Acompanha também um pronome, né? Ou acompanha também uma oração. O que é que ele exerce na oração? Ele estabelece na oração diversas relações, no sentido. Edu, vírgula, o irmão de Silvio não sabia o que tinha acontecido. Então, o irmão de Silvio é o quê? É um aposto, né? É um aposto explicativo. Está explicando quem é Edu. Está explicando quem é Edu. Edu, né? Então, o irmão de Silvio é aposto. Professor, o aposto, ele sempre vai vir entre essas vírgulas ou não? Ele foi explicativo, sim. Sim, né? Uhum. Engajei isso ainda aí. Certo. Ô, professor, mas ele pode ser outro, além do explicativo? Ele O pode ser aposto? restritivo. Pode ser restritivo também. Isso, eu engajei lá na frente, tá bom? Entendi. Edu só queria isto, o silêncio e a solidão. Isso também é um aposto, né? Um aposto para Edu. Sempre cuidou das campinhas, que demonstra sua educação. Isso aqui vai ser o quê? Então, então aqui, esse aposto vai acompanhar Edu. Edu aqui, né, é um substantivo, nome próprio, pessoa. Edu só queria isto, silêncio e solidão. Né? Edu só queria isto, silêncio e solidão. E aqui está acontecendo o quê? Esse aposto está funcionando como um elemento da oração, completando o sentido para Edu. Sempre cuidou das plantinhas. Demonstra sua educação. Esse é o termo pronome, né? Fazendo referência ao sujeito. Vamos lá. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal acompanha e qualifica ou quantifica no sentido. Esses três pequenos botões de ouro são muito valiosos. Esses três pequenos de ouro é um adjunto adnominal para botões. Botões aqui é um nome. Botões é um substantivo. Então, esses três pequenos fazem referência a botões e esse de ouro faz referência a botões. Então, eles estão acompanhando o substantivo. Logo, esses elementos que estão aqui são adjuntos adnominais. Acompanham o substantivo. Adjunto adverbial. Se o adjunto adnominal acompanha um substantivo, o adjunto adverbial, o próprio nome já diz, né? O adjunto adverbial indica circunstância de tempo, lugar, modo, causa, relacionado ao verbo ou à oração. Vamos lá. Edu cantava alegremente. Alegremente é um adjunto adverbial que indica
Isso aqui, alegremente, lá na morfologia, vai ser o quê? Vai ser um advérbio. Mas, aqui, olhando para a sintaxe, ele vai ser um adjunto adverbial, porque ele está completando o sentido do verbo. O adjunto adverbial é um advérbio que completa o sentido do verbo. Estudou muito, um advérbio de intensidade, que completa o sentido do verbo estudar. Termos independentes da oração. O vocativo é independente da oração. Não faz parte do elemento. Ione, eu te amo demais. Ione aqui é o vocativo. O vocativo é daquela coisa extremamente. Gabriel, faça a tarefa. A gente vai, eu não vou dar continuidade a essa aula, a gente vai ter que completar essa aula. Vocês vão escolher, eu vou botar uma enquete para mim, querem continuar essa aula na sexta. Aí vocês voltam lá, porque a gente vai ver orações subordinadas e orações coordenadas. Tá? E aí eu vou dar essa aula ou na sexta ou no sábado. Vocês escolhem. Tá? Para a gente completar essa aula. Certo? É melhor. Porque pela hora e também vocês estão cansados. Eu acho que você tem que reter. Eu não quero prejudicar o andamento. Tá certo? Professor, o seu som está cortando tanto. Vocês vendo muito aqui. Entendeu? Minha internet está oscilando mesmo. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente continua na sexta ou no sábado. Eu vou botar uma enquete para que vocês votem. A maioria vence. Tá bom? Vocês já sabem. Amanhã eu vou fazer um problema. O médico. E aí a gente continua na sexta ou no sábado. Lembrando que semana que vem é semana muito intensiva, né? Então a gente vai na próxima aula, na sexta ou no sábado, completar esses conteúdos aqui. Eu estou indo devagar, porque eu sei que vocês têm que também respeitar o tempo de vocês, né? Mas vou passar um material agora e vocês vão ler na próxima aula, tá bom? Para vocês virem para a aula não com dúvida. Já vim só com perguntas. Só quero perguntas. Dúvida vocês já vão ter no material. Gente, boa noite. Deus abençoe. Professor, rapidinho. Eu acho que é o microfone de Luísa que está aberto. Professor, a atividade da discursiva 5 está com data 5 de janeiro, aí consta como pendente lá.